Uma boa noite, irmãos e ouvintes, graças ao Senhor por mais esta oportunidade. Estamos aqui para mais uma vez desfrutarmos do Senhor como a nossa vida e nossa porção. Nós estamos conhecendo a vontade de Deus hoje. Graças ao Senhor que Deus tem uma vontade, a sua vontade é eterna, a sua vontade é soberana, e para que essa vontade de Deus seja levada a cabo, Ele precisa de cada um de nós, né? Então, nós vamos tomar como base para nós, nesta noite, o Evangelho de João, no capítulo 17. O irmão que me antecedeu a semana passada, ele leu o versículo 17 deste capítulo, né? E esse versículo fala para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus estava prestes a ir embora dessa terra. E ele tinha um grupo de 12 discípulos, ou apóstolos. E ele orou ao Pai para que o Pai os abençoasse, né? Na oração desse capítulo 17, nós vemos que ele ora ao Pai, pedindo ao Pai, não que os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. E nesse versículo aqui, ele pede para que o Pai os santifique na verdade. E ele fala: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus como verdade, né? O que é uma verdade? Verdade é aquilo que é real. Uma verdade não pode ser uma coisa fictícia. Por isso, a palavra de Deus ela é real e é também verdadeira. E o versículo 18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus foi enviado a este mundo pelo Pai. E por que Jesus foi enviado ao mundo? Por quê? Nós sabemos a história do homem, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, e sabemos que o homem, devido à sua desobediência, ele pecou, ele fracassou diante de Deus, como consequência foi banido do jardim do Éden, foi expulso da presença de Deus. E o homem passou a viver por ele próprio, por si mesmo, e nos seus pecados, né? Na sua vã maneira de viver. Mas Deus tinha feito uma promessa que, lá em Gênesis ainda, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria Satanás. E esse que viria era quem? Era o Senhor Jesus. Então ele foi enviado pelo Pai. Qual foi a missão do Senhor Jesus ao ser enviado ao Pai, a este mundo? Foi justamente resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Ele veio resgatar a mim, a você e a todos aqueles que, porventura, vierem a crer no seu nome. Então, o Senhor Jesus veio nos redimir dos nossos pecados, da nossa vida fútil, né? Então, agora, o Senhor Jesus também, após ele viver na terra por cerca de 33 anos, ele ora ao Pai, pedindo ao Pai também, então, que os abençoasse e santificasse esses discípulos. E ele estava dizendo que, assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, ele agora estava enviando também esses discípulos ao mundo. Qual era a finalidade de os discípulos serem enviados ao mundo, né? Era para que eles dessem a continuidade na propagação da palavra de Deus ao mundo, né? Para levar a palavra da verdade, a palavra da vida. Então, essa palavra da vida deveria chegar às pessoas. E lá em João 3,16 nós vemos que o Senhor Jesus fala o quê? Lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus, assim como ele veio para trazer vida a cada um daqueles que crescem no seu nome, agora ele estava enviando os discípulos para que eles pudessem dar a continuidade nesta obra, que ele logo em pouco tempo estaria sendo ascenso aos céus, ele seria ascendido aos céus. Então ele deveria deixar esta obra encarregada para que alguém desse a continuidade. Então os discípulos seriam aqueles que iriam dar continuidade nesse trabalhar da obra de Deus. Aqui em Efésios, capítulo 5, vamos dar uma lida, depois a gente volta em João novamente. Efésios 5, versículo 26. Vamos ver o que o Paulo fala para nós aqui nesse capítulo, né? Então, Efésios 5, 26 fala assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que a santificasse a quem? A igreja, né? Para que a igreja fosse santificada.
tendo-a purificado, o Senhor Jesus a purificou por meio de quê? Da lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa também. Essa palavra, ela como água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Então ela é também a palavra da verdade, né? Que vem falar essa verdade imutável do Senhor para nós. Então, por isso, o Senhor estava enviando esses discípulos para quê? Para mostrar essas verdades às pessoas que viessem a crer nele. Porque, na verdade, todo ser humano precisa de salvação. Romanos 3:23 nos diz o seguinte: porque, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como eu já havia dito, Adão pecou, né? Ele fracassou diante de Deus lá no Jardim do Éden. E como consequência, o pecado de Adão foi estendido a toda a raça humana. Então, por isso Paulo diz aqui que todos pecaram, todos. Ninguém ficou sem o pecado. E diz que pelo fato do homem ter pecado, ele carece agora o quê? Da glória de Deus, ele precisa da presença de Deus, precisa da vida de Deus. E ainda aqui em Romanos também, no capítulo 6, versículo 23, ele fala para nós assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que o homem pecou, ele recebeu um salário. Qual que era a recompensa do homem depois de ter pecado? O salário do pecado é a morte. Por isso, todo ser humano um dia acaba passando pela morte. Por quê? Por causa da desobediência de um único homem, Adão. Então, para resolver esse problema foi que Cristo veio, morreu na cruz, derramou seu sangue por cada um de nós, nos limpou, nos lavou, nos regenerou, nos deu o direito à vida eterna e por meio dessa vida nós podemos viver hoje. Então, esse trabalhar que Deus tem hoje em nós precisamos ganhá-lo em nosso espírito, para que nós também possamos ajudar outras pessoas a ganhar aquilo que nós já ganhamos. E esta era a incumbência que o Senhor Jesus deixou para com os discípulos que ele teve aqui na terra, né? Que eles deveriam dar continuidade a esse trabalho, de levar essas boas novas às pessoas, para que elas também conhecessem as verdades, pudessem ser salvas, redimidas, serem limpadas, serem perdoadas e serem salvas. Que não ficasse debaixo do jugo e da condenação do pecado, como diz aqui em Romanos 6:23, que esse salário, né, maldito do pecado. Então o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para nos dar vida, né? Ele veio para dar vida a todos aqueles que crescem no seu nome. Então o nome de Jesus traz vida, né? E traz vida em abundância. Lá em João 12 fala isso para nós, que o destruidor, né? Aquele que não é o pastor, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então o Senhor veio nos dar vida. E esta vida, meus irmãos, caros ouvintes, nós precisamos experimentá-la cada dia. Um dia nós ganhamos esta vida em nosso espírito. Todavia, não é suficiente tê-la ali no nosso espírito só. Ela precisa expandir para o nosso corpo. Ela precisa expandir para a nossa alma, né? E depois para o nosso corpo. Então, essa vida precisa governar o nosso viver. Ela precisa manter-nos acesos, vivos perante Deus. E como nós ganhamos isso? Por meio da palavra, por meio do desfrute da palavra, por meio da comunhão com Deus, por meio da comunhão com os irmãos. Esta palavra, cada dia, ela vai nos permeando, vai nos saturando a tal ponto que nós vamos nos tornando pessoas parecidas com Deus por meio do nosso viver. Então, o nosso viver deve ser um viver ascendente. Não é? Ganhamos a vida e essa vida vai nos levando para mais próximo do Senhor a cada dia. Louvado seja o Senhor. E o versículo aqui 19 de João 17 fala assim, ó: e a favor deles, a favor dos discípulos, eu me santifico a mim mesmo, o Senhor Jesus falando, para que eles também sejam santificados na verdade.
Então o Senhor Jesus é aquele que veio e ele era santo. E o Senhor Jesus era totalmente santo. O conceito de santo que talvez muitos tenham hoje é aquele que talvez muitos de nós tivemos no passado, né? Um santo é um objeto talvez que está ali em um lugar separado para alguém ir lá e adorar. Mas a Bíblia mostra para nós que ser santo é ser separado. É alguém que foi separado para Deus. E nós temos pelo menos dois tipos de santidade aí: a posicional e a disposicional. A santidade posicional diz respeito àquele fato de Cristo ter nos santificado. É como está lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta santificação aqui é posicional. Por que posicional? Porque foi o Senhor mesmo que estava santificando. Não é? Ele mesmo rogava ao Pai para santificar. Mas a santificação, depois de nós recebermos a santificação posicional, nós precisamos também termos a disposição de sermos santificados disposicionalmente. Ou seja, devemos nos santificar cada dia, devemos nos separar para Deus. É muito importante cada dia nós temos aquele tempo na comunhão com Deus. Separarmos um momento para orarmos, um momento para ler a palavra, para ter comunhão com Deus. É uma maneira de nós nos santificarmos. É bem verdade que não é a única maneira, mas é uma delas. Podemos jejuar, não é? Então, na verdade, ser santo, no princípio da Bíblia, é alguém que é separado para Deus. Alguém que foi separado deste mundo, que não pertence mais ao mundo. Ainda que estamos no mundo, nós não somos do mundo. É aquele velho exemplo do peixe que nós já conhecemos, que vive na água salgada. Eu creio que todos vocês já ouviram esse exemplo. O peixe está no mar, o mar é salgado, mas o sal do mar não entra dentro do peixe. Então, apesar de estar no mundo, vivendo nesse mundo, cheio de problemas, contaminações e tantas dificuldades, tantas negações que existem nesse mundo a respeito de Deus, da verdade, nós podemos viver sem nos contaminarmos com Ele. Isto se a verdade de Deus habitar dentro de nós. Então seremos como esse peixe que está no meio do mundo aí, né? Totalmente saturado de coisas ruins, mas estas coisas elas não entram em nós, porque dentro de nós tem algo que impede que essas coisas venham nos contaminar. Porque nós já fomos santificados. Então nós precisamos agora também buscar a santificação cada dia. Se alguém busca ser santo diante de Deus todos os dias no seu viver, automaticamente as coisas desta vida, deste mundo, não vai influenciar o seu viver santo, não é? Porque ele vive na presença de Deus. É a luz contra as trevas. Onde há luz, não há trevas. Porque uma é oposta à outra. Se existe trevas é porque há ausência de luz. Mas se existe a luz, automaticamente as trevas não podem se aproximar. Porque a luz não deixa. E a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E diz que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos então comunhão com Ele. Então o objetivo de Deus é que nós também tenhamos então comunhão com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós tenhamos comunhão com Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado, de toda a mancha, né, de toda a contaminação deste mundo. Louvado seja o Senhor, que o Senhor Jesus, então, rogou ao Pai para que nós pudéssemos permanecer nesse viver de santidade, crendo nele mediante a sua palavra, né? Aqui no versículo 21, o versículo 20 fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus ali, ele fez aquela oração aos discípulos, né, e por eles ali, mas ele não rogou ao Pai somente por aqueles discípulos que estavam ali naquele presente momento. Ele rogou ao Pai também
por todos os outros que viessem a crer nele depois, além dos discípulos, todos que viessem a crer no Senhor Jesus posteriormente, seriam também guardados e incluídos nessa bênção que ele proferiu para os discípulos da santidade. Então, nós como salvos, como pessoas que buscamos a Deus, precisamos anelar a santidade, a pureza, a vida de abnegação das coisas contra Deus, uma vida de abnegação, não é? Uma vida realmente assim que busca o Senhor em detrimento de outra, que prefere o Senhor, que não troca o Senhor por coisas que não valham a pena. Então nós temos essa promessa, né? Que o Senhor falou então: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então nós vemos que a palavra de Deus é aquela que nos aproxima de Deus, ela é um canal que nos leva até Deus. Como que o homem pode crer? Por meio da palavra, está escrito aqui, né? Por intermédio da sua palavra, nós podemos crer. Então a palavra, quando chega até nós, ela chega como luz, ela chega como espírito, como verdade, como água, ela vai removendo aquela sujeira, ela vai nos limpando, e ela dá-nos também a capacidade para crer, porque a palavra, ela é viva. A palavra de Deus não é uma coisa estática, porque a palavra, ela denota o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra, ele é a própria palavra, por isso essa verdade é ele próprio. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, essa verdade entrou em nós e essa verdade deve nortear, guiar a nossa vida. Graças ao Senhor. Então, o versículo 21, ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto aqui é de suma importância para nós cristãos, a fim de que todos sejam um. Todos quem? Todos nós que cremos no Senhor. Nós devemos ser um. O povo de Deus deve ser unido, é como uma família. Se numa casa tem vários irmãos e eles não combinam entre si, é uma tristeza para os pais. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles não se entendem. Então a Bíblia fala para nós que nós devemos ser um. Um em quê? Em espírito, em fé, em amor, em esperança, na perseverança, né, da promessa da palavra de Deus, na esperança, na experiência, enfim, devemos ser um em todas essas coisas, né? Crer que há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então nós devemos ser um. Nada nessa vida deveria ser motivo para dividir o povo de Deus, porque o Deus que nós cremos é único, o Senhor é único. Se existissem vários deuses, miríades deles, talvez tivéssemos a oportunidade de cada um escolher o seu, mas há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Então aqui mostra para nós que é preciso que nós sejamos um. E ele fala: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti? Porque entre Jesus e Deus há unidade, né? Entre eles há unidade. Então essa unidade que há entre o Pai e o Filho, ele queria que a mesma coisa pudesse acontecer com aqueles que crescem nele. Ele fala então: também sejam eles em nós, assim como o Pai e o Filho têm unidade entre si, que nós, entre nós também possamos ter unidade, sejamos nós um também. Para que, qual que é o resultado da unidade quando o povo de Deus é um? Esse final do versículo 21 fala assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando o povo de Deus se une, quando ele é unido, quando ele é coeso, quando ele mantém a mesma fé, a mesma unidade, a mesma base, isso traz segurança para as pessoas também que estão à nossa volta. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja crescia cada dia e se multiplicava. E não era tanto pelo que eles pregavam, mas era pelo testemunho que eles davam.
Diz que dia a dia ia acrescentando os que iam sendo salvos, ia acrescentando. Então isso prova que eles tinham um viver tão íntimo, tão cheio de vida, que as pessoas queriam viver com eles, viver junto deles. E isto mostra lá em Atos, no capítulo 2, né? Diz que eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eles eram unânimes, eles eram Eles eram pessoas assim que amavam-se uns aos outros, amavam o Senhor, amavam a comunhão, estar juntos. Então isso, irmãos, é muito importante. E por isso nós devemos zelar para que nós tenhamos também tal unidade de fé, né, e amor, que nós não deixamos esse vínculo romper, mas que o Senhor possa nos unir por meio da vida divina. E o versículo 22, ele fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então o Senhor Jesus, ele diz que ele transmitiu a glória de Deus, por meio da palavra, a verdade de Deus, para que os cristãos pudessem ser para que eles pudessem manter a mesma vida, o mesmo princípio de fé, pudessem crer no mesmo Deus, né? Então essa unidade ela é muito importante, porque isso vem mostrar para nós que esse é o resultado do trabalhar do Senhor em nós. Como que o Senhor Jesus conseguiu trazer essa unidade por meio para o nosso meio? Foi por meio da sua morte na cruz. Ali na cruz, o Senhor, quando morreu, ele rompeu com todos os laços de inimizade que havia entre nós, entre os judeus, entre outros povos, não importando a cultura, né? Aqui em Efésios, podemos dar uma lida, Efésios 2, de 15 a 17, tem uma passagem que ela é assim, muito interessante, e nós podemos dar uma olhada aqui e ver o que fala. Efésios 2, de 15 a 17, fala assim, ó: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então diz que o Senhor Jesus na sua carne, ele aboliu, ele libertou, né? Da lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo. Dois o quê? Porque tinham dois povos, judeus e gregos. Os judeus como o povo que tinha como o povo escolhido de Deus, e os gregos que representavam os gentios, todos aqueles que não conheciam o Senhor. Então ele uniu esses dois povos, essas duas maneiras de vida diferentes, por meio da cruz. Então ali na cruz o Senhor rasgou essa barreira que havia, ele rompeu aquela parede de separação, ele derrubou aquela parede, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a cruz do Senhor Jesus, ela foi o marco que destruiu aquela inimizade que havia entre nós, entre judeus, entre Deus, entre gentios, né? Então essa cruz fez uma divisão, uma incisão ali, ela separou isso. A cruz do Senhor, quando ele morreu na cruz, ele rompeu com aquilo. Ou seja, a partir daquele momento, o Senhor estava dizendo o seguinte: olha, só tem eu agora, e eu posso resolver esse problema da inimizade. Vocês não precisam mais ser inimigos de Deus, e nem uns dos outros, porque eu rompo agora com a inimizade por meio da minha morte aqui na cruz. Então, por meio da morte do Senhor Jesus na cruz, ele rompeu com tudo isto, para nos dar o caminho da paz. E aí o 16 fala assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, ambos os povos, reconciliasse ambos, né? Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós éramos inimigos, primeiro de Deus e depois uns dos outros. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.
Então, graças ao Senhor Jesus, que por meio da sua cruz, nós somos unidos a Deus, nós voltamos de novo ao princípio, nós tivemos a oportunidade novamente de nos voltar a ter comunhão com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos aproximados agora. Agora nos tornamos amigos de Deus por meio da cruz de Cristo. Então, esta cruz une povos, une raças, não é? Une nações. Por quê? Por meio da morte do Senhor. Então ele rompeu com tudo isso. E isso aqui é feito por meio da fé. Isso aqui não é por meio da cultura humana. A cultura humana, ela não consegue trazer união a todos os povos. Porque cada povo tem uma cultura. Se você for na Índia, tem uma cultura. Aí na América do Norte tem outra. Vai lá no Paquistão, tem outra. Aqui no Brasil tem outra. Você viaja para a Europa, tem outra cultura. Enfim, cada povo tem a sua cultura. Mas o que salva o homem, o que liberta o homem disso, é a cruz de Cristo. Porque a cruz, ela destrói o velho homem. A cultura faz parte do velho homem. O homem se vangloria da sua cultura por ser culto e por ter isso, ter aquilo, mas a cultura do homem não serve para nada, porque ela traz muita divisão, traz muito problema. O que une o homem a Deus é a palavra da verdade, por meio da cruz, por meio da morte de Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, essa barreira foi rompida, né? Então o Senhor Jesus rompeu com essa barreira da divisão, da inimizade, né, que havia entre nós e Deus e entre os judeus. Graças ao Senhor que por meio da morte do Senhor Jesus nós fomos libertados, nós somos reconciliados com Deus. Então isso mostra a importância de nós sermos unânimes, né? Esse é o resultado. Quando nós somos unânimes, as pessoas também conseguem enxergar Deus por meio do nosso viver. Talvez não é tanto pelo falar, mas é mais por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós somos na comunhão com o Senhor. Então o Senhor nos uniu por meio dessa cruz maravilhosa, por meio da sua palavra, que nos santifica, né? E que dá esse testemunho da unidade do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou parar por aqui, né? E se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever. Deixe o seu like aí, se você ainda não deixou também. E seja muito bem-vindo. Nós apreciamos a todos aqueles que ouvem a palavra conosco, que interagem conosco. Então, que o Senhor Jesus possa ser com você. Eu vou estar orando agora, agradecendo ao Senhor, para que Ele possa abençoar você e a sua família. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, pela sua palavra, que o Senhor possa ganhar cada dia mais o nosso coração, nos dar mais unidade de espírito, unidade de fé, de amor e de realidade de vida, que dia após dia nós possamos desfrutar o Senhor. Também abençoa os ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, através do YouTube, das lives, que o Senhor possa supri-los com a graça, com a misericórdia e com o amor do Senhor. Graças a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Aleluia. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje.